a esta preciosa oportunidade de podermos cultuá-lo, né? De podermos ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós nos alegramos porque nós estamos retornando ao nosso culto, não é? Ao culto presencial, logicamente tomando as medidas necessárias. E temos aqui, irmãos, tendo essa oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, o privilégio de adorar ao Senhor, não é? No local onde nós oramos, consagramos ao Senhor, onde nós buscamos a sua face, e da medida que buscamos, o Senhor se revela, né? Que o Senhor cresça e nós diminuímos, para que a luz de Cristo esteja na vida do homem. Amém, meus irmãos? Vamos aqui neste momento meditar na palavra do Senhor. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2, aonde seremos aqui fazendo essa leitura da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde mostra aqui neste texto o primeiro milagre de Jesus, aonde foi na bodas de Canaã e da Galileia, e ali nós vamos ver um grande milagre. João capítulo 2, o versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nos colocamos mais uma vez em oração. O Senhor já tem falado conosco através da sua palavra, dos louvores. O Senhor já tem ministrado ao nosso coração, ó Pai, a tua palavra poderosa e viva. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale com todos que estão aqui presentes, por aqueles que estão online, ó Pai, e por onde essa mensagem chegará nos lares. Que o Senhor venha falar ao coração do homem sedente, do necessitado, por aqueles que precisam de um milagre, e assim cremos que a tua palavra é viva. Ela não volta vazia, Senhor, mas tem, ó Deus, a obra do Senhor realizada sobre aqueles que ouvem. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos um texto conhecido entre os irmãos, não é? Até mesmo o milagre que foi operado, a transformação da água por vinho, e eu digo que é uma transformação do natural para o sobrenatural, e até mesmo um ditado popular dizem, né? Quando a pessoa se mostra uma pessoa diferente, até os homens têm costume de dizer: mudou da água para o vinho, não é? Mas isso é uma referência bíblica do primeiro milagre de Jesus. E eu queria aqui colocar alguns pontos sobre essa passagem, para que possamos aqui compreendê-la e sermos edificados pela palavra do Senhor nosso Deus. Existe aqui os primeiros versículos, que o versículo 1 diz aonde estava sendo realizado essa bodas, não é? Esse casamento, né? E diz que é no Caná da Galileia. E é interessante que eu gostaria de fixar que diz aqui que estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus Cristo e os seus discípulos para as bodas. E eu já queria colocar aqui uma vírgula e abrir um leque
porque a Bíblia vai dizer que Maria foi convidada e Jesus e os seus discípulos. Isso mostra que esse convite que fizeram a Jesus foi um convite a qual englobou, não é? Somou os seus discípulos também como aqueles que acompanhavam a Jesus Cristo. E eu queria já enfatizar aqui um ponto importante. Não tem como você querer Jesus somente e não querer com que aqueles que estão juntamente com Cristo se envolva no trabalhar de Deus. O que eu quero dizer? Tem muitos que querem Jesus, mas não querem a igreja. Tem muitos que querem a Jesus, mas não querem fazer parte do grupo religioso, não é? Da fé exercida através dos irmãos. E para que as coisas vão bem, para que as coisas se encaixem, se faz necessário também nós andarmos no mesmo corpo. E como eu acho interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer que o noivo ou a noiva, aquele que exerceu o convite a Jesus, convida Jesus e os discípulos. Poderia muito bem dizer que poderia convidar somente a Jesus Cristo, mas fez com que também os seus discípulos o acompanhassem. E isso é o corpo de Cristo, né? Anda junto, anda em uniforme. Então, isso se faz necessário também. Esse é um ponto que eu queria só colocar em questão aqui e dizer que não existe igreja sem o corpo, não é? Jesus é o cabeça, mas o corpo somos nós, a membresia da igreja, e aonde está Cristo, a igreja também tem que estar acompanhando, não é? Não existe uma igreja que não acompanha Cristo. Então, se faz necessário. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Que no versículo 2, Jesus ele foi convidado para esse evento, não é? Essas bodas. E o primeiro ponto importante para qualquer vida, qualquer pessoa, qualquer família, qualquer ser, é permitir que Jesus ele faça parte da sua casa, dos seus projetos, das suas alegrias, das suas tristezas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3 que Jesus está à porta. Então, se ele está à porta batendo, quer dizer, ele tem interesse de entrar. Mas Jesus não entra de uma forma a qual não é chamado, porque Jesus ele não vai a nenhum lugar que não é bem-vindo. E a Bíblia vai dizer então que Jesus foi convidado a entrar nessas bodas também e festejar com os noivos. E então o primeiro ponto que eu quero dizer, o que todos nós precisamos é permitir que Jesus entre diante do nosso lar, da nossa família, do nosso relacionamento, na nossa casa, para que as coisas possam ir por rumo bom, por rumo certo. Então nós vamos ver o quê? O primeiro ponto, não tem como eu dizer que as coisas vão melhorar se não permitir Jesus entrar. Não tem como eu dizer que as circunstâncias vai ser transformadora se não permitir que Jesus entre nesta causa, entre na tua vida, entre na tua necessidade, porque não tem como nós dizermos que vai dar certo se a pessoa não quiser Jesus. Né? Não tem como nós dissermos não vai dar tudo certo se a pessoa não tem interesse em deixar Jesus entrar na sua casa, no seu lar, na sua necessidade, na sua alegria, na sua tristeza. Então as coisas vai bem? Vai. Quando Jesus está na casa e Jesus está no ambiente. Esse é o primeiro ponto. Deixar Jesus entrar na tua casa. Deixar Jesus trabalhar do jeito que quer. Jesus trabalhar da forma que Ele aprai. Não conforme nós queremos. O mais importante é nós entendermos. Deixa Jesus entrar. Permite o coração abrir para Jesus. Porque desta forma Jesus vai operar um milagre conforme as suas necessidades. E o que é interessante, o segundo ponto que eu queria fixar, Jesus se faz presente onde é convidado. Jesus não rejeita, Jesus não rejeita.
Quando nós permitimos e abrimos a porta, Jesus não fala, não, depois, não, talvez eu vou, não. A Bíblia fala que Jesus, ele não rejeita ninguém que chega diante dele, ninguém que se entrega para ele. Jesus, ele não deixa, ele vai, ele entra, ele opera. Então, o segundo ponto que eu queria dizer, Jesus, ele sempre está presente. Se nós abrirmos o coração para Jesus, permitirmos que ele entre em nossa casa, que ele venha ser convidado, e todo convidado é bem-vindo, não é? Todo convidado é porque nós escolhemos quem deveria entrar. Então, se você convida Jesus, se eu convido Jesus, se eu permito que ele esteja na minha casa, ele se transforma naquele momento o direcionador do meu lar. É bom, importante nós fixarmos isso. Jesus primeiro, ele é convidado. Nós abrimos o coração para ele e fala, Jesus, vem fazer morada. Senhor, opera na minha vida. Como nós dissemos, não é? Quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo, tivemos a primeira experiência em sentir a presença dele, nós abrimos, arrancamos, né, as maçanetas, os parafusos da porta, deixamos ele entrar. E depois que ele entra, ele vai operando, ele vai trabalhando. E vai ser exatamente nesse milagre que vai acontecer. Jesus entrou na casa, Jesus foi bem-vindo naquela casa, e é assim que acontece quando nós recebemos a Cristo. Nós recebemos a Cristo, permitimos que ele entra, a Bíblia vai dizer que ele vem, e ele vem sim, porque ele está ansiando ao coração do homem necessitado, do homem que está com a sua enfermidade, porque quando João Batista estava nas prisões, ele mandou 2 discípulos e perguntar, vai até ele, até Jesus, e pergunta se ele era aquele que havia de vir, não é? E quando os discípulos de João Batista chegaram a Jesus, Jesus diz a João que os enfermos são curados, os cegos enxergam, os coxos andam, não é? Aos pobres é anunciado ao Evangelho. Então esse é Jesus, aquele que se compadece da necessidade do próximo. E quando você permite que ele entra, ele se compadece e age na sua necessidade. O segundo ponto importante, vamos abrir o versículo 3 de João 2. Olha o versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Eu gostaria de fixar aqui uma circunstância. Eu imagino e o texto não fala, mas vamos aqui tentar imaginar. A mãe de Jesus não era o destaque daquela festa, ela era uma convidada. Eu imagino que talvez os noivos vieram falar para ela, ou chegou aos ouvidos dela, que o vinho já estava na falta, não é? E nesse texto diz, não tem vinho, quer dizer, o vinho nem estava acabando, o vinho acabou. Aleluia. Se esgotou, já se beberam todos. E ela diz isso para Jesus. Jesus, o vinho não tem, acabou-se o vinho, não tem mais. E o outro ponto que eu queria fixar, ela passando a necessidade daquela casa naquele momento, ela mostrando a Jesus, o que eu queria fixar com os irmãos, procure a Jesus diante das suas dificuldades. O que eu quero dizer, quando vem uma dificuldade, a mãe de Jesus, ela sabia onde ela teria uma resposta daquilo que ela estava precisando, daquele casamento estava precisando. E exatamente é isso na nossa vida. É em Jesus que nós conseguimos a resposta. Aleluia! Muitas vezes podemos ser aconselhados, podemos ver testemunhos, podemos presenciar conselhos, mas se Jesus não é o alvo principal quando se vem uma necessidade, pode ser que aquilo não vai muito mais adiante. É o que nós vemos, o que muitas vezes acontece nos lares, nas casas, e no homem que quando vem a sua necessidade, ele não vai diretamente em Jesus, ele busca recursos, e são recursos, irmãos, que acabam, são recursos que são falhos, mas em Jesus tem um recurso perfeito.
Em Jesus tem a alternativa perfeita. Então, nas suas e nas minhas dificuldades, aonde eu tenho que ir primeiro? É na presença de Jesus, não é? É na presença do Senhor Jesus Cristo. E o mais importante, em tudo eu tenho que colocar Jesus no primeiro lugar. Quando vem uma enfermidade, o que eu tenho que fazer primeiro? Orar para que ela seja arrancada do meu corpo, ou ir no médico? Primeiro, a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar a presença de Deus primeiro, porque Jesus ele pode operar um milagre. Quando vem uma necessidade, uma escassez, como neste tempo agora, acabou-se o vinho, aonde poderia ir? Poderia buscar algum recurso, fazer alguns telefonemas, mas a mãe de Jesus, Maria, ela sabia que Jesus, de alguma maneira, ele poderia operar em alguma área, algum milagre ali. Então, ela foi diretamente em Jesus. Ela já tinha visto o milagre de Jesus? Até então, esse é o primeiro milagre. Se Jesus operou algum milagre antes que a Bíblia não nos fale, ou alguma coisa sobrenatural que ele já fez na intimidade da sua casa, que a Bíblia não nos fala, mas nós cremos nesse tempo cronograma aqui da palavra do Senhor, que é o primeiro milagre que Jesus opera na transformação da água em vinho. Eu imagino então, se Maria não tivesse ainda presenciado qualquer tipo de milagre de Jesus, ela ficou também surpreendida o que Jesus fez. Mas Jesus, ele fala o que para ela? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso mostra a soberania de Cristo, independente se era a própria mãe dele, né, a que gerou ele, mas não era de uma forma de garoto rebelde, lógico que não. Jesus não trataria dessa forma, né, mesmo que o linguajar talvez sou isso, mas Jesus está dizendo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual é o tempo, eu sei qual é o momento, eu sei que agora que você me pediu não é agora, é daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, então não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito e na hora do tempo de Jesus Cristo. Então isso mostra a soberania de Cristo, não é? E olha o que a Bíblia vai nos dizer. Se nós abrirmos aqui a palavra do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, nós estamos falando em recorrer à ajuda de Cristo, recorrer à ajuda daquele que pode realizar aquilo que precisamos. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, homem. Então só um mediador, aquele que pode diante de Deus operar algum milagre, aquele que tem autoridade, tanto do céu como na terra, que lhe foi dado, tem todo o poder. Então nós vamos entender que quando há uma dificuldade, a pessoa que nós temos que pedir auxílio, socorro, que a Bíblia fala que é o socorro bem presente na hora da angústia, é o opressor de Deus, mas Jesus aqui, ele é aquele mediador, aquele que é necessário para chegarmos em Deus, estarmos em Cristo, porque não tem como. Não tem como falarmos que adoramos a Deus, mas não queremos Cristo, o bendito Cristo em nossa vida. Não tem como andar com Cristo e rejeitar sua palavra. Tudo existe uma forma e um processo. Então, se faz necessário, nas dificuldades, recorrermos àquele que pode operar o milagre. Aleluia! E o ponto interessante, nós temos que acreditar que Jesus pode operar um milagre. Nós temos que acreditar que Jesus pode operar o milagre, ou que Jesus fará o milagre, que Jesus vai operar naquilo que é impossível. Nós não podemos clamarmos a Cristo com o coração duvidoso, porque Jó, nas suas aflições, ele disse: eu sei que meu Redentor vive, não é? Eu sei que ele vive, que ele vai se levantar ao meu favor. Então é dessa forma também que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que compreender que o Jesus, ele é vivo, que o Deus que nós servimos, ele é vivo, ele é real, ele é presente, ele é socorro, bem na hora da angústia, ele é o bom pastor. Então, acreditemos sempre que antes de qualquer solução, Jesus, ele é poderoso para operar
aonde nós precisamos. Vamos mais adiante. Olha o que vai dizer o versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse ponto é importante nós fixarmos aqui. Fazer tudo o quanto ele vos disser. Isso se demonstra numa totalidade de obediência. Maria estava dizendo aos criados daquele casamento: tudo que Jesus falar, vocês obedeçam. Ela estava dizendo: ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que vai dizer, ele sabe da forma que vai operar. Então, isso é importante nós aqui também fixarmos um pouco. Aonde Maria ele diz no versículo 5: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso significa obediência. Se Jesus está na casa e nós não obedecermos aquilo que ele nos ensina pela sua palavra, é em vão recebermos a Cristo e não sermos sujeitos ao que ele tem para a nossa vida. Porque às vezes quando Jesus ele entra na nossa casa, ele entra na nossa vida, e Jesus ele não entra para ser um complemento naquilo que eu quero. Jesus ele não entra para ser um complemento naquilo que eu quero para mim me sentir mais forte. Não. Jesus, quando ele entra, ele vai entrar e operar naquilo que ele quer, e ele sabe que eu preciso para que as coisas vão bem na minha vida. Aleluia. É bom nós fixarmos isso. Jesus não é um complemento, ele é o Senhor. E às vezes o Senhor vai arrancar algumas coisas, tirar algumas coisas, não é? Vai limpar o que precisa para que ele possa operar em nós. Então nós temos que estar ciente nisso. Se Jesus estava nesse casamento, Jesus ele teve ali a liberdade de operar o que ele bem entendesse. E nós vamos entender isso, nós vamos captar isso. Então Maria ela disse: faz o que ele disser. O que Jesus disser, vocês obedecem. E isso é importante para nós. Nós temos obedecido a Deus porque Jesus ele não falha no seu tempo. Jesus ele não falha com o tempo que nós estamos aqui, cronológico, de horas, de minutos, de segundos, de meses, semanas e anos. Não, Jesus ele não age nesse tempo. Ele age no tempo dele, que é necessário para tratar um assunto, uma série de assuntos para a nossa vida. Jesus ele trata no seu tempo, mas o mais importante é nós entendermos que nós temos que fazer conforme ele tem falado, não é? Muitas das vezes nós orientamos vidas, pessoas nos ligam que o casamento está ruim, pessoas que a gente nem conhece, e como nós já aconselhamos alguns também que têm esses momentos difíceis, não é? Vivido e tem se revelado as discórdias nos lares. O que nós vemos é pessoas que querem mudança, mas não querem ser mudados por Cristo. Querem ser tratados, mas não querem ser tratados na palavra que é viva. Então não tem como Jesus estar na casa e não dar liberdade para ele trabalhar. Não tem como Jesus estar na casa e não deixar com que ele faça conforme a sua vontade. Olha lá, vamos abrir o texto aqui. O outro ponto. Maria disse de novo: fazei tudo quanto ele vos disser. E Jesus tem uma ideia, tem uma estratégia para operar um milagre. O que Jesus disse? Isso, no versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus, que Jesus disse? Vamos lá, no texto, versículo 7. Jesus diz: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. O que eu quero fixar: obedeça mesmo sem entender. Obedecer mesmo sem entender. O que faltou na casa? Faltou vinho. E Jesus pede o quê? Água.
Quem não está sujeito não vai entender e não vai aceitar. Faltou vinho e Jesus pede água. Então, obedeça mesmo sem entender. Quer viver milagre, quer presenciar milagre, obedeça a Cristo e a sua palavra, mesmo sem entender o que Ele está fazendo. Porque vai vir milagre em torno disso. Vai vir uma obra de Cristo em torno disso. Os criados não falaram nada. A Bíblia vai dizer que Jesus fala, Maria fala, falta vinho. Jesus ele fala, traz água, coloca água nessas talhas aqui, até a borda. Porque quando Deus opera, Ele opera desse jeito. É para dar inveja naqueles que acham que as coisas não vão dar certo. Quando Jesus opera, é para dar inveja nossos adversários, né? Nós não temos adversário, mas os adversários são contra nós. Mas quando Jesus opera, Ele opera para deixar na borda, não é? É para mostrar, se balançar demais, vai até soperjar nas bordas, as pessoas vão usufruir daquilo que Jesus já está fazendo, e Jesus faz isso mesmo. E a Bíblia vai nos dizer então, vamos no texto. E Jesus disse assim no versículo 8: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Quem era o mestre-sala? O mestre-sala era aqueles que se achavam, ou até mesmo, talvez, eram alguém que tinha total conhecimento naquilo que era bom, naquilo que tinha sabor do vinho, ou do suco da vinha. Então eram aqueles que iriam degustar e dizer, não, tá mais ou menos, tá bom, tá razoável, tá extraordinário. E a Bíblia vai dizer no versículo 9: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, aí a Bíblia faz um parênteses aqui, não sabendo de onde viera, nem bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, quer dizer, só os empregados sabiam, chamou o mestre-sala o esposo, quer dizer, o mestre-sala se maravilhou de ver aquele vinho que era tão maravilhoso ao tomar, não é, aquele suco da vinha, a pureza daquele suco, que ele fez questão de chamar o esposo, quer dizer, o homem que estava na casa, o noivo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. É exatamente isso que acontece. E é exatamente isso que acontece quando Jesus está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer, esse mestre-sala é aquele que estava ali para degustar e dizer, esse é bom, esse não é bom, esse é saboroso, esse não é saboroso. E eu quero dizer que para o nosso tempo aqui hoje, quem são esses mestres-sala? É aqueles que querem avaliar a nossa vida, que querem avaliar aquilo que nós estamos vivendo em Cristo, que querem avaliar a cada passo que estamos dando, para ver se é bom ou se não é bom, se é certo ou se não é certo. O que nós temos a certeza de dizer é que Jesus, Ele é o Senhor, e aonde Jesus está, aonde Jesus é bem-vindo, aonde Jesus Ele é bem aceito, nós temos que ficar tranquilos, porque o milagre vai acontecer. E até os grandes degustadores, que eram os mestres-sala, podem reconhecer que realmente esse vinho, ele é bem melhor do que o início, que na verdade no normal seria ao contrário, o melhor primeiro e depois, quando todos já estavam bem satisfeitos, não é? Não teriam mais aquela preocupação que seria melhor. Então, é exatamente isso que aconteceu nesse casamento. Quando Jesus ele chegou ali como um convidado. Jesus, quando chegou, ele chegou aqui com uma galera, que era a igreja dele, que eram os discípulos. E naquele momento faltou o vinho, e o vinho nós sabemos que na Bíblia, muitas das vezes representa uma alegria, um momento de festividade, não é? E Jesus ali estava naquele momento. E no momento daquele situação tão embaraçosa, porque acabou-se o vinho, então acabou-se ali o momento da festividade.
mas Jesus ele foi mencionado e ele foi colocado em primeira pessoa para realizar aquele milagre. Aleluia! E a Bíblia vai dizer então que Jesus operou. E o que eu queria fixar nestes pontos aqui. Vamos ler o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então foi tão impactante o que Jesus operou, que até aqueles que o seguia e o servia, que eram os discípulos que estavam aprendendo com o mestre, foram impactados, não é? O manifestar da sua glória, quer dizer, do seu senhorio, daquilo que ele era capaz de fazer. E exatamente é isso quando nós permitimos que Jesus é o Senhor da nossa vida, não é? Há um milagre de Deus, quando, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, a Bíblia vai fazer e vai nos dizer que tudo é para a glória de Deus. Deus ele faz questão de operar um milagre para que o nome dele seja glorificado, não é? Deus ele permitiu que esse momento acontecesse, principalmente para que os discípulos viessem e vissem que Jesus me chamou das minhas atividades de pesca, Jesus me chamou para que eu pudesse o seguir e servir, não é? E viver agora como pescador de almas. E agora eu vejo não só o chamado, mas a grandiosidade desse chamado, os milagres que envolvem o chamado de Cristo. E é exatamente isso quando nós recebemos a Cristo. Nós não só recebemos a Cristo e o chamado, mas nós vamos presenciar no meio da trajetória os milagres que irão acontecer, e todos que estiverem ao nosso redor vão também presenciar o que Cristo está fazendo através e intermédio daqueles que o servem. Então, o ponto que eu queria fixar para esta noite, para a nossa meditação, onde nós trazemos aqui esta palavra, é que Jesus ele sempre tem que estar no controle da nossa vida, independente do que estejamos vivendo, independente qual é a necessidade. O que é interessante neste texto é que identificaram a necessidade, identificando a necessidade, que era a falta do vinho, identificaram aquele que poderia operar um milagre. E aquele que poderia operar um milagre, entenderam, fazer tudo o que ele disser, a necessidade de obediência à sua palavra. E também entenderam, aonde nós dissemos aqui, obedecer mesmo sem entender. E mesmo sem entender, nas circunstâncias que era falta de vinho, ele pede água, mesmo assim eles obedeceram e viveram e viram o milagre, aqueles homens que encheram aquelas talhas de água. E o que Deus nos ensina através desta mensagem, não só para nós, mas para todos que estão assistindo, e principalmente para aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo como Salvador. O que Jesus nos traz hoje? Jesus nos traz uma mensagem de que, para que as coisas melhorem na vida de qualquer pessoa, se faz necessário deixar Jesus entrar no seu lar, se faz necessário deixar Jesus entrar na tua casa, na tua causa. Por isso que nós temos que entender, não existe um impossível que Jesus não possa fazer, não existe um impossível que Jesus não possa operar. Se Jesus entrou, ele vai realizar conforme a sua vontade e conforme a obra que ele tem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas uma coisa eu sei, o que Jesus fizer é bom. O que Jesus operar é bom. Jesus não faz nada igual ao homem. Os milagres de Jesus e o que Jesus faz não é natural, é sobrenatural. Então tudo que ele faz é espantoso aos homens, porque ele é Deus. Então quer viver milagre, quer ser restaurada a sua casa, quer restaurada a sua família, restaurado o seu casamento, restauração na sua vida pessoal, deixa Jesus Cristo trabalhar.
Permita-se que ele entre na tua casa, faça morada, assim como Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na sua casa, quando Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia fala que houve ali salvação na casa de Zaqueu. Quer ver salvação na tua casa? Quer ver uma família restaurada? Permita que Jesus entre na tua casa. Amém? Vamos orar neste momento. Aleluias, vamos orar neste momento, porque nós cremos no milagre de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por podermos cultuar o Senhor no salão, né? Com toda a segurança, e crendo que a palavra de Deus é uma palavra viva, aonde somos edificados, aonde somos transformados. Não existe barreira, não existe muralhas para que a palavra de Deus não chegue. Nosso Deus, ele é vivo. O Espírito Santo de Deus, ele está presente, ele está no local, ele está na casa, ele é onipresente, ele está aqui presente no meio de nós, ele está no seu lar, ele está ouvindo e sabendo o que nós precisamos, tanto aqui no Japão, tanto no Brasil e em qualquer continente espalhado sobre o globo da terra. Vamos orar. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua petição? E eu tenho certeza de uma coisa: Jesus, ele é aquele que pode realizar o milagre na tua casa e na tua família. Amém? Nós temos a oportunidade de tomar a melhor decisão e a mais sábia decisão. Qual é? Estar na presença de Jesus e permitir que Jesus trabalhe no nosso coração e na nossa necessidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, neste momento, meu